agosto de 1969. O mundo ainda dançava ao som de Aquarius e acreditava na utopia de paz e amor. Mas no alto de uma colina em Los Angeles, no número 1050 da Cielo Drive, o sonho hippie estava prestes a ser assassinado a facadas. O que aconteceu naquela noite e nas noites seguintes não foi apenas o assassinato brutal da atriz Sharon Tate e seus amigos. Foi o assassinato de uma era, uma sentença de morte para a inocência dos anos 60. Por trás desse banho de sangue, não estava um exército ou um serial killer comum. Estava um homem de 1,60 m, semi-analfabeto, com um violão desafinado e uma lábia capaz de convencer jovens desajustados a cometer atrocidades em nome de uma guerra racial apocalíptica que ele chamava de Helter Skelter. Seu nome era Charles Mills Manson. Meu nome é Paulo, e bem-vindos ao História de Crimes. Hoje, vamos mergulhar fundo na mente, na vida e no legado de um dos criminosos mais insanos que vimos até hoje. Para entender o monstro, precisamos voltar ao início. Charles Manson não surgiu do nada. Ele foi forjado no abandono e no sistema prisional americano. Nascido Charles Mills Maddox em 12 de novembro de 1934, em Cincinnati, Ohio, ele era filho de Kathleen Maddox, uma adolescente de 16 anos que, segundo relatos, era alcoólatra e prostituta. O pai biológico desapareceu antes mesmo dele nascer. A infância de Charlie foi um estudo sobre rejeição. Reza a lenda macabra que sua mãe certa vez o trocou por um barril de cerveja em um bar. Verdade ou mito? O fato é que, enquanto Kathleen passava temporadas na cadeia por roubo, o menino era jogado de parente em parente, de reformatório em reformatório. Aos 9 anos, já havia incendiado a escola. Aos 13, já era um ladrão experiente. Foi nesses internatos religiosos e centros de detenção juvenil que ele aprendeu a pior das lições. O mundo era um lugar hostil, e a única forma de sobreviver era manipulando os outros. Ele também sofreu abusos físicos e sexuais nesses locais, o que só alimentou seu ódio pelo sistema. Em 1967, aos 32 anos, Charles Manson foi libertado da prisão federal de Terminal Island. Ele havia passado mais da metade de sua vida atrás das grades. Ele era um homem semi-analfabeto, cafetão, falsário e ladrão de carros. Ele não sabia viver em liberdade, mas, ao sair pelo portão, ele encontrou um mundo que não existia quando ele entrou. São Francisco, 1967. O verão do amor. Enquanto milhares de jovens fugiam de casa em busca de liberdade sexual e expansão da mente com LSD, Manson viu uma oportunidade. Ele não era um hippie, ele era um predador social. Com seu carisma magnético e os ensinamentos que aprendeu na cientologia na prisão, ele começou a recrutar garotas vulneráveis. Ele as chamava de A Família. Ele não oferecia só drogas e sexo. Embora isso fosse abundante no Rancho Spahn, um antigo set de filmagens de faroeste onde se instalaram. Ele oferecia pertencimento. Ele dizia a elas que eram especiais, que ele era a reencarnação de Jesus Cristo e que o mundo exterior era uma mentira pigs, porcos como ele chamava o establishment. E havia a música. Manson queria desesperadamente ser um astro do rock. Ele se infiltrou no círculo de Dennis Wilson, baterista dos Beach Boys. Wilson, impressionado com o séquito de mulheres de Manson, abriu as portas de sua mansão. Foi lá que Manson conheceu o produtor Terry Melcher, filho da estrela Doris Day. Manson fez um teste para Melcher, mas foi rejeitado. A rejeição musical se transformou em obsessão homicida. Manson sabia onde Melcher morava. Nem os 50,
Cielo Drive. Enquanto isso, ele desenvolvia sua teologia macabra. Ao ouvir o álbum branco dos Beatles, ele não ouviu melodias pop. Ele ouviu profecias. Para ele, Blackbird falava do levante negro. Pigs falava da elite branca que merecia morrer. E Helter Skelter não era sobre um escorregador de parquinho. Era o nome da guerra racial apocalíptica que estava por vir. Manson acreditava que os negros se levantariam e matariam todos os brancos, mas não saberiam governar. Então, ele e sua família, escondidos em um buraco sem fundo no Vale da Morte, emergiriam para governar o mundo. Mas o Helter Skelter não estava começando rápido o suficiente. Manson decidiu que ele mesmo precisava dar o exemplo aos negros. Noite 1. 1950. Cielo Drive. Era 8 de agosto de 1969. Manson não foi junto. Ele enviou seu braço direito, Charles Tex Watson, e 3 garotas da família, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian. A ordem era clara. Vão até a casa onde Melcher morava e matem todos da forma mais horrível que puderem. Dentro da casa, alheia ao perigo, estava Sharon Tate, atriz em ascensão e esposa do diretor Roman Polanski. Ela estava grávida de 8 meses e meio. Com ela estavam o cabeleireiro Jay Sebring, o amigo Wojciech Frykowski e sua namorada, a herdeira Abigail Folger. Tex Watson cortou os fios do telefone. Encontraram Stephen Parent, um jovem de 18 anos que visitava o caseiro, no carro. Tex o executou com um tiro e facadas. Depois, invadiram a casa. O que se seguiu foram horas de sadismo inimaginável. Frykowski e Folger tentaram fugir para o jardim e foram retalhados. Sharon Tate e Jay Sebring foram amarrados na sala. Sharon implorou pela vida do seu bebê. Susan Atkins respondeu friamente: "Olha, vadia, eu não tenho pena de você. Você vai morrer, e eu não tenho nada a ver com isso." Ela usou o sangue de Sharon para escrever pig, porco, na porta da frente. Noite 2. Waverly Drive. Na noite seguinte, 9 de agosto, insatisfeito com a cobertura da mídia que ainda não havia entendido o recado, Manson foi pessoalmente. Ele e mais 6 seguidores rodaram por Los Angeles até escolherem aleatoriamente a casa do empresário Leno LaBianca e sua esposa Rosemary. Manson entrou primeiro, amarrou o casal e foi embora, ordenando que Tex, Patricia e Leslie Van Houten os matassem. Foi um banho de sangue ainda mais gráfico. Leno foi esfaqueado e teve um garfo de trinchar cravado no estômago. Rosemary foi esfaqueada 41 vezes. Nas paredes, escreveram com sangue: "Death to Pigs", "Morte aos porcos", "Rise", "Ascendam", e um erro de ortografia macabro que entraria para a história: Helter Skelter. A investigação patinou por meses. A pista que quebrou o caso veio da própria Susan Atkins, que, presa por outro crime, se gabou dos assassinatos para uma colega de cela. O promotor, Vincent Bugliosi, assumiu o caso e escreveu a acusação mais famosa da história do direito americano. O julgamento começou em junho de 1970 e durou 9 meses e meio. O mais longo e caro da história do Zikusiwa até então. Foi um show de horrores midiático. Manson e as garotas transformaram o tribunal em um palco. Eles esculpiram X na testa, que depois Manson transformou em uma suástica, para mostrar que haviam se retirado da sociedade. Eles cantavam músicas de Manson nos corredores. As garotas raspavam a cabeça em solidariedade. Bugliosi usou a teoria de autoria imediata.
Manson nunca desferiu uma facada, mas ele havia criado uma máquina de lavagem cerebral. A testemunha-chave foi Linda Kasabian, a motorista do grupo na primeira noite, que recebeu imunidade em troca de seu testemunho dilacerante. Ela descreveu cada minuto do horror. Em 25 de janeiro de 1971, o veredito: culpado. Manson, Atkins, Krenwinkel e Van Houten foram condenados à câmara de gás. Tex Watson foi julgado depois e teve o mesmo destino, mas em 1972, a Califórnia aboliu a pena de morte. Suas sentenças foram automaticamente comutadas para prisão perpétua. A prisão não silenciou Charles Manson. Pelo contrário, ela o mitificou. Ele se tornou o santo padroeiro dos psicopatas. Recebia mais de 20.000 cartas por ano, mais do que qualquer outro prisioneiro na história dos Icolo-Iwa. Mulheres viajavam o mundo para visitá-lo. Ele virou ícone da cultura pop. Bandas de rock gravaram suas músicas, como os Guns N' Roses com Look at Your Game Girl. Um certo roqueiro de choque adotou seu sobrenome artístico, Marilyn Manson. Em 2014, aos 80 anos, ele quase se casou com uma fã de 27 anos chamada Afton Burton. Ela o visitava semanalmente. Mas o casamento foi cancelado quando se descobriu que o plano dela era levar o corpo de Manson para ser exposto num caixão de vidro após a morte, cobrando ingressos. Dos seus cúmplices, Susan Atkins morreu na prisão em 2009, após ter sua liberdade condicional negada 18 vezes. Leslie Van Houten foi a única a conseguir liberdade condicional, em 2023, aos 73 anos. Patricia Krenwinkel e Tex Watson continuam presos. No dia 19 de novembro de 2017, exatamente uma semana após completar 83 anos, o coração de Charles Manson parou. Ele morreu no Hospital Mercy, em Bakersfield, devido a complicações de um câncer de cólon e insuficiência respiratória. Nem na morte ele teve paz. Seu corpo ficou numa câmara frigorífica por 4 meses. Uma batalha judicial bizarra se instaurou entre 3 partes: seu neto, Jason Freeman, um amigo por correspondência que alegava ser filho ilegítimo, e sua ex-noiva, Afton Burton. No fim, o neto venceu. Em março de 2018, Charles Manson foi cremado. Suas cinzas foram espalhadas em um local secreto, para que seu túmulo não se tornasse um ponto de peregrinação macabra. Charles Manson era, fisicamente, um homem pequeno e frágil. Mas ele expôs a fragilidade de uma geração. Ele nos mostrou que o carisma pode ser a arma mais letal que existe, que a busca por pertencimento pode cegar, e que, por trás do slogan de paz e amor, também podem se esconder o ódio e o sangue. Hoje, 50 anos depois, a figura de Manson continua a nos assombrar, não porque ele foi um gênio do crime, mas porque ele foi um espelho distorcido do seu tempo. Ele usou os Beatles, a Bíblia e o LSD para criar o inferno na Terra. Enquanto lembrarmos do nome Sharon Tate e das vítimas inocentes, devemos lembrar que o verdadeiro Helter Skelter não foi uma guerra racial, mas o caos que já existe dentro da alma humana. Obrigado por assistirem até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias sobre o lado sombrio da história. Até a próxima!